Meus irmãos, quero cumprimentá-los mais uma vez na graça e na paz do Senhor. Amém. Quem puder, fique de pé. E voltamos ao Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 13. E hoje estaremos meditando no versículo 22 até o versículo 30. Lucas, capítulo 13. Dando continuação à sequência de exposições nesse Evangelho, hoje estaremos refletindo do versículo 22 até o versículo 30. A entrada no reino. Há 15 dias atrás estivemos meditando sobre o reino de Deus. Hoje, se Deus assim permitir, estaremos meditando sobre a entrada neste reino. Lucas capítulo 13, versículos 22 ao 30, assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês, do lado de fora, começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, diz o versículo 30, de fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Essa é a palavra do Senhor e nós vamos, mais uma vez, à sua presença, suplicar pela sua graça. Nosso Deus bendito, teu Evangelho está lido e exposto ante os nossos olhos, mas nós precisamos suplicar a Ti que desvende os nossos olhos, que tire as escamas da nossa visão, para que nós possamos enxergar, contemplar as maravilhas da Tua palavra, da Tua lei. Suplicamos a Ti, ó Deus, que o Senhor trabalhe no coração daqueles que estão nesta noite, presencialmente ou virtualmente, ouvindo o Teu Evangelho, de modo que os seus corações sejam abertos, boa terra para receber a boa semente, a Tua palavra. De igual modo, ó Deus, suplico mais uma vez por mim mesmo, que o Senhor conceda a mim a graça que eu necessito para pregar a Tua palavra com poder, com autoridade, enquanto o Senhor, Espírito Santo de Deus, a aplica aos corações. Faz isso, ó Deus, para a Tua glória, mas também para o nosso bem. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Eu não sei se você já parou para pensar que todos nós, praticamente sem exceção, percorremos vários caminhos e entramos por várias portas ao longo da nossa vida. Na verdade, já na concepção da vida, nós nem dávamos conta de que nós éramos quem somos, já percorremos um caminho para estarmos aqui. Se nós respiramos ar, esse ar, ele percorre um caminho. Se nós nos alimentamos ou bebemos para nos hidratar, tudo isso também percorre um caminho. Se nós estabelecemos metas, sonhos, alvos, as coisas não acontecem do dia para a noite. Há caminhos a serem percorridos, portas a serem abertas. De fato, irmãos, queridos, tudo passa por portas e por caminhos. Mas nós homens, mulheres, a humanidade de modo geral,
tem uma característica muito particular: buscar os caminhos mais fáceis, buscar as portas mais largas, tantas quantas forem possíveis. E então eu me lembro de um ditado que eu escutei quando eu tinha 16 anos de idade, faz um tempinho já, que dizia assim: toda facilidade gera uma dificuldade. É um ditado popular. Toda facilidade, Leandro, me disseram, gera uma dificuldade. Tome muito cuidado com isso. E pensar sobre caminhos e portas, para nós, é interessante, porque num país cuja maioria das pessoas se professa cristã, como o nosso, alguns ensinos do Senhor Jesus Cristo, de modo geral, eles não são totalmente desconhecidos. Por exemplo, essa comparação que o Senhor Jesus faz entre o reino de Deus e uma porta e um caminho estreito é relativamente conhecido. E essa passagem que nós vamos meditar hoje, ela é muito especial porque Lucas vai ser usado pelo Espírito Santo para registrar o nosso Salvador utilizando a junção de vários ensinos, várias ilustrações que ele já utilizou em outras ocasiões, como por exemplo no Sermão da Montanha ou no Sermão da Planície. Você pode voltar em Mateus 7, como nós vamos hoje ver alguns versículos, e você vai encontrar isso. Essa passagem é muito especial. O nosso Senhor ele vai continuar essa série de ensinos que ele vem trazendo através do evangelista Lucas sobre quem há de ser salvo, quem há de herdar a vida eterna, quem há de entrar no reino de Deus. O versículo 22 nos fala que Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. O evangelista Lucas, como nós vimos, ele começa a narrar essa viagem de Jesus até Jerusalém desde o capítulo 9, versículo 51. Só que em pequenas menções, exatamente como estas aqui no versículo 22, Lucas vai trazer algumas informações sobre como Jesus está progredindo, está avançando nessa viagem. A viagem para Jerusalém, segundo nós olhamos aqui no versículo 22, ela se revela uma viagem que não aconteceu sem planejamento. Muito pelo contrário. Parece que há aqui um roteiro muito bem definido pelo nosso Senhor. O nosso Senhor ele vai percorrendo lugares, vilarejos, aldeias, onde ele ainda não havia dedicado tempo para ensinar, para pregar o Evangelho. E é por isso que nós vamos encontrar aqui o nosso Senhor usando termos, ilustrações, falando sobre temas que ele já havia falado em outras regiões, em outras localidades, em outras ocasiões. Na verdade, nós olhando aqui para o versículo 22, nós vamos observar que essa não é só uma viagem, é uma peregrinação da graça, é uma peregrinação do Messias, pregando o Evangelho, curando enfermos, mas principalmente salvando pessoas. É por isso que esse versículo 22 está aqui, para nos dizer como é que Jesus viajou até Jerusalém. Então no versículo 23, o Evangelho nos diz que alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? É uma pergunta rápida, direta, simples. Não é dito para mim e para você quem é a pessoa que fez essa pergunta. O texto diz que é alguém. Isso mostra que o Espírito Santo não tinha a intenção de colocar o foco na pessoa que fez a pergunta. Uma coisa é certa, essa pergunta foi feita por um judeu. E muito possivelmente por um judeu sério, que faz essa pergunta porque quer realmente receber uma resposta. Não é um opositor de Jesus. Talvez, na verdade, essa pergunta tenha sido feita até por um discípulo. Porque quando nós olhamos para o relato paralelo, lá em Marcos capítulo 10, versículo 24, a parte B, o Evangelho segundo Marcos nos diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: Filhos, quão difícil é, o contexto lá é para ricos, pessoas que confiam em bens materiais, quão difícil é entrar no reino de Deus. Então o evangelista Marcos, no mesmo capítulo 10, no versículo 26, ele nos diz que os discípulos ficaram sobremodo maravilhados, impactados com aquele ensino de Jesus, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Essa pergunta já havia sido feita pelos discípulos. É possível que um discípulo tenha feito essa pergunta. Mas o fato é que para os judeus, e certamente foi um judeu que fez essa pergunta,
Essas expressões, elas eram equivalentes, sinônimas, eram iguais. Ser salvo, herdar a vida eterna, entrar no reino de Deus. Só que aqui há uma particularidade, porque nesses dias, nos dias do ministério terreno de Jesus, para os judeus, para os rabinos, para os mestres do povo judeu, havia um ensino, uma crença de que toda a nação de Israel, no fim, seria salva. A Israel nacional, toda ela sem exceção, seria alvo da graça salvadora de Deus através do Messias. E se isso é para você algo espantoso, eu quero dizer a você que ainda hoje há pessoas que defendam uma teoria de salvação universal de todos os homens. É o que nós conhecemos em teologia como universalismo. Então haviam judeus mestres que ensinavam e que acreditavam nisso. Mas ora, o ensino que nós encontramos aqui no Evangelho, o ensino do nosso Senhor, era justamente oposto a essa crença rabínica. Havia, segundo Jesus, uma linha divisória muito bem definida entre salvos e não salvos. E essa linha divisória entre salvos e não salvos não era estabelecida pela nacionalidade. Não era uma linha nacional, mas era uma linha espiritual. Logo surge o problema em forma de pergunta: Mestre, são poucos os que serão salvos? Então, no versículo 24, Jesus respondeu: Esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Veja, Igreja do Senhor, a questão é tão importante que o nosso Rei, o nosso Salvador, Ele não dirige a sua resposta apenas a um indagador, apenas a pessoa que fez a pergunta, mas a todos. Está no plural: esforcem-se. Já não bastasse isso, esse verbo, ele na língua original grega significa literalmente agonia. É como se Jesus estivesse dizendo: agonizem-se por entrar no reino de Deus. Esse verbo significa esforço para se obter algo, mas não um esforço qualquer. Esforço até a exaustão, esforço até as últimas forças. Jesus está dizendo: esforcem-se ao máximo, esforcem-se até as últimas forças. A ideia de se esforçar aqui é entrar numa árdua competição na qual você vai enfrentar adversários e perigos enormes. Jesus está dizendo não só a quem fez a pergunta, mas a todos: esforcem-se, agonizem-se, empenhem todo o esforço, coloquem todas as forças, porque vocês estão entrando numa competição árdua, de muitos perigos e adversários. Vocês devem se esforçar. Mas se esforçar para quê? Para entrar pela porta estreita. É o que Jesus diz. Jesus está dizendo que a entrada para o reino de Deus não é por uma porta larga, mas por uma porta estreita e apertada. Jesus aqui no seu ensino está usando uma parábola, uma figura, uma ilustração, para se referir ao seu ensino sobre o reino. E ele está dizendo: o meu ensino é diferente do ensino que vocês têm recebido dos seus mestres. O meu ensino é impopular. Jesus está dizendo: o meu ensino não fala sobre uma salvação universalista. Jesus está dizendo: o meu ensino sobre o reino de Deus não visa agradar a homens. O ensino de Jesus não era como o dos rabinos, dos religiosos dos seus dias. O ensino de Jesus sobre o reino de Deus era radical. Ele diz: é necessário esforço para receber o reino de Deus. E ele diz mais. Ele diz: eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar nesse reino, mas eles não vão conseguir. Jesus está dizendo, em outras palavras, muitos vão procurar atalhos para entrar no reino de Deus. Muitos vão procurar outros caminhos que não a porta estreita. Muitos vão procurar outros caminhos que não o Evangelho. Mas Jesus diz: eles não conseguirão entrar. Em Mateus capítulo 7,
no Evangelho segundo Mateus e na passagem paralela a esta, versículo 13, o Senhor Jesus diz: porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Jesus está advertindo aos seus ouvintes e a mim e a você, igreja. Muitos acham que estão no reino, muitos acham que já passaram por uma porta larga e que já se encontram no reino. Mas ele está dizendo: muitos acham que se encontram no reino sem querer o Evangelho, sem se submeter ao meu senhorio. Jesus está dizendo: muitos querem o reino de Deus, mas querem de acordo com um Evangelho que seja conformado aos seus desejos pessoais. Essas pessoas que querem o reino de Deus através de um Evangelho estranho ao Evangelho que eu estou ensinando, que eu vim trazer, essas pessoas elas estão enganadas, essas pessoas elas estão perdidas. Jesus está dizendo: o meu Evangelho não é centrado no egocentrismo humano, eu no centro. Jesus está dizendo: o meu Evangelho, ele é e sempre será impopular. O Evangelho o qual eu sou ministro, chamado pela misericórdia e graça de Deus, ele sempre será impopular. O coração caído e pecador sempre resistirá a este Evangelho, a menos que a graça salvadora de Deus, aplicada pelo seu Santo Espírito, mude a disposição desse coração. Igreja do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo, confiado a você, para que você pregue lá fora, ele sempre será impopular. Igreja do Senhor Jesus Cristo, esse Evangelho que foi entregue a você, ele sempre será impopular para a sua própria carne, para a sua própria vontade pecaminosa, para o seu próprio desejo egoísta. E eu e você precisamos ter consciência disso. Esse Evangelho é e sempre será impopular. Esse Evangelho jamais, você que está nos visitando e que ainda não é um cristão, que ainda não reconheceu os seus pecados e que ainda não reconheceu apenas em Cristo o seu único e suficiente Salvador, preste muita atenção nisso. Esse Evangelho, ele não pode ser recebido mera e pura e simplesmente pela razão. Eu entendo, pastor, eu compreendo com a minha mente. Não. Esse Evangelho só pode ser recebido pela fé. Essa porta estreita só pode ser atravessada pela fé. Esse caminho estreito só pode ser percorrido pela fé. Você está ouvindo isso, amada igreja que pertence ao Senhor? Esforcem-se, diz Jesus, agonizem-se. O esforço consiste em abrir mão do eu, tanto na conversão como na santificação. O esforço consiste em se submeter integralmente ao senhorio de Cristo, no ato da conversão, depondo as suas armas e dizendo: a partir de hoje eu não quero mais ser teu inimigo, ó Deus. Mas também no processo de santificação, quando a minha e a sua carne pede pelo pecado, e a palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo nos exorta, nos conclama a santidade, é abrir mão do nosso próprio eu, é se esforçar em agonia com todas as nossas forças, submetendo integralmente ao senhorio de Cristo. Só assim, segundo o Evangelho, só assim, passando pela porta estreita, é que se tem acesso ao reino. Nós ouvimos a recitação desse versículo na semana passada, Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Para que eu e você não nos esqueçamos de que essa porta estreita e esse caminho estreito não está apenas diante de nós no momento da conversão, da regeneração, mas também no processo de santificação. Paulo, cheio do Espírito Santo, em prisão domiciliar em Roma, escreve a sua carta à igreja lá em Filipos. E no capítulo 2, versículos 12 e 13, ele diz: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação
de duas formas: com temor e tremor. Porque Deus, diz o versículo 13, é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Jesus diz: a porta é estreita. Mas há uma outra razão ainda nesses versículos, muito séria. Já não bastasse a porta ser estreita, escute bem isso, você que está ouvindo o Evangelho, essa porta, segundo Jesus, ela não vai ficar aberta para sempre. Não vai. O versículo 25 nos diz: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: eu não sei de onde vocês são. A porta é estreita, o caminho é estreito, mas essa porta, segundo o versículo 25, não vai ficar aberta para sempre. Mas perceba, segundo o versículo 25, Jesus não diz que essa porta ela ia se fechar sozinha. Não é o vento que vai fechar a porta. Segundo o versículo 25, essa porta seria propositalmente fechada por uma pessoa, pelo dono da casa. Olhe para os detalhes do versículo 25. O dono da casa está sentado. E isso é uma figura que mostra um sentido de que ele está esperando. A porta está aberta, o dono deixou a porta aberta. Ele está sentado esperando que as pessoas entrem por essa porta estreita. Ela é estreita, sim, mas ela ainda está aberta. Ouça bem isso, ouvinte do Evangelho, nessa noite. A porta ainda está aberta. Entretanto, o versículo 25 diz que vai haver um momento em que ele se levantará. E o versículo 25 diz que ele se levantará com um propósito específico: para fechar a porta. Então o versículo 25 diz que haverão aqueles que se recusarão a entrar pela porta. A porta agora está fechada, não quiseram entrar. Pessoas que, enquanto a porta estava aberta, se recusaram a submeter ao senhorio de Cristo por meio da fé no seu Evangelho. Essas pessoas que disseram: não, essa porta é estreita, dá para mim não. O versículo 25 diz que elas ficarão de fora. Mas essas pessoas que ficarão de fora, ainda segundo o versículo 25, elas vão implorar, quando a porta estiver fechada, elas vão implorar por mais uma chance, só mais uma chance. O versículo 25 diz que elas vão bater a porta, suplicando para que o Senhor abra só mais uma vez só a porta. Mas será tarde demais. A semelhança do diálogo que há entre o noivo e as virgens nécias, lá de Mateus capítulo 25, não cuidaram de manter as suas candeias cheias, as suas lamparinas acesas. Agora estão nas trevas exteriores, não há mais tempo. O dono da casa, o Senhor, segundo nós vamos ver no versículo 26, ele vai responder: eu não sei de onde vocês são. Em outras palavras, Deus vai dizer: eu não conheço vocês, vocês são estranhos para mim. Essas pessoas que rejeitam o Evangelho e que rejeitam o senhorio de Cristo, vão ouvir ele dizer: aqueles que são meus, aqueles que são de casa, já estão aqui comigo. Não há motivo para que eu reabra, porque essa porta estava aberta. Não há motivo para que eu reabra a porta para você. O Senhor Jesus está dizendo: a fé em mim, por meio do Evangelho, é a única maneira de se obter a salvação, de se ter acesso ao reino de Deus, à vida eterna. Esta porta é estreita e ela em breve ela será fechada. Jesus está dizendo mais uma vez: é preciso crer sem demora, é preciso passar pela porta estreita, é preciso percorrer o caminho estreito, é preciso se submeter ao senhorio de Cristo. Mas os retardatários, aqueles que estão de fora, que bateram e pediram
abre a porta para nós, mais uma vez só. Eles ainda vão insistir. Como assim? Versículos 26 e 27. Então vocês dirão, comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava nas nossas ruas. Mas Ele dirá a vocês, não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Nós comíamos e bebíamos com o Senhor, aqueles que ficaram de fora da porta fechada. Certamente, eles vão dizer, nós comemos dos pães que o Senhor multiplicou. Certamente, ó Deus, nós bebemos do vinho que o Senhor transformou a partir da água. Nós estávamos lá e nós bebemos vinho contigo. Ou seja, nós participamos das bênçãos, de graças vindas das tuas próprias mãos. Abre a porta para nós. Além disso, eles vão dizer, o Senhor ensinava abertamente nas nossas ruas, nós estávamos lá, nós ouvimos o Evangelho quando o Senhor pregou nas nossas ruas. Abre a porta para nós. O evangelista Mateus, ele vai trazer ainda outras reivindicações que esses que vão ficar de fora, quando a porta estiver fechada, esses supostos candidatos ao reino, vão fazer ainda algumas reivindicações que estão registradas em Mateus 7, 22. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome, e em Seu nome não expulsamos demônios, e em Seu nome não fizemos muitos milagres. E a resposta do próprio dono da casa, do palácio, o próprio rei do reino, será, eu não sei de onde vocês são, está aqui em Lucas. Lá em Mateus 7, 23, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Afinal, o que está acontecendo? Por que essa fala tão dura de Jesus? Ele mesmo explica. O seu próprio evangelho explica, ainda em Mateus capítulo 7, agora no versículo 21, 2 versículos antes. Ele disse, você conhece esse texto, igreja? Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Noutras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, sim, vocês comeram e beberam comigo, mas vocês não comeram do meu corpo e vocês não beberam do meu sangue. Pelo contrário, vocês disseram duro esse discurso, essa porta é muito estreita e vocês foram embora. Sim, vocês ouviram o meu evangelho sendo pregado publicamente nas ruas de vocês, mas vocês não creram, vocês não submeteram. Sim, foi concedido a vocês até realizarem alguns milagres, algumas obras que pela graça comum foi concedida a vocês, para que vocês fossem instrumentos para o bem de outras pessoas. Entretanto, Jesus está dizendo no seu evangelho, não adianta nada disso, participar das minhas bênçãos, apenas ouvir o meu evangelho, me chamar até do Senhor, mas não se submeter à minha vontade, não submeter ao meu senhorio. Por isso, a única coisa que Cristo dirá para aqueles que o rejeitam e que rejeitam o seu evangelho é, eu não sei de onde vocês são, eu nunca conheci vocês. Versículos 28 e 29. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão, diz o versículo 29, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Jesus está dizendo, em outras palavras, não há mais tempo para aqueles que rejeitaram o evangelho depois que a porta estiver fechada. Não haverá nova oportunidade. Por quê? Porque a porta da graça se fechou. E não foi por falta de oportunidade que você
não entrou pela porta estreita. O que resta agora, para aqueles que ficaram de fora, são eternas duas coisas: choro, que é símbolo de profunda tristeza e de angústia. Tiago 4:9 nos diz: reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. E ranger de dentes, símbolo de raiva, de ódio, de ressentimento, exatamente como aconteceu com os judeus, com os fariseus, depois do discurso de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Atos 7:54, ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Jesus diz: o motivo do choro e da raiva daqueles que vão ficar de fora são porque eles vão ver os patriarcas, eles vão ver todos os profetas do reino de Deus, que pregaram, que testemunharam o Evangelho insistentemente, porém não foram ouvidos. Houve resistência em cima de resistência contra o reino de Deus. Esse será o tema da nossa próxima exposição domingo que vem, se Deus assim permitir. Esses patriarcas, profetas, pregadores do Evangelho, passaram pela porta estreita, percorreram o caminho estreito, submeteram a Deus e ao seu ungido, e agora eles podem desfrutar da bem-aventurança eterna no reino de Deus. Mas não só os crentes do Antigo Testamento, segundo o próprio versículo 29. Muitos, segundo esse versículo diz Jesus, muitos virão dos quatro cantos cardeais da terra, norte, sul, leste e oeste, porque ouviram o Evangelho e submeteram ao Cristo de Deus, entraram pela porta estreita, trilharam o caminho estreito. Essas pessoas virão de todos os lugares da terra e tomarão lugar à mesa. Aonde? No reino de Deus. Isso foi profetizado por Isaías, capítulo 25, versículos 6 e 7. Pois um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados, destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Esses que ouviram o Evangelho de toda raça, tribo, língua e nação, esses que submeteram ao senhorio de Cristo, eles tomarão lugar à mesa. Comerão, beberão e se fartarão. Mas vocês que recusam passar pela porta estreita, vocês que se recusam a caminhar o caminho estreito, mas que conduz à salvação, vocês de Jesus serão lançados fora pelo dono da casa, pelo soberano rei deste reino de glória. Porém, de fato, diz o versículo 30, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. É interessante, repito, que os judeus acreditavam que Israel seria universalmente salva, independentemente da vida que vivia diante de Deus, independentemente da sua rejeição ao Messias, que já havia sido enviado. Esses judeus que achavam que seriam salvos, independentemente da vida que viviam, agora estão ouvindo que mesmo os gentios que eram desprezados por eles, graças a Deus por isso, e é por isso que nós estamos aqui, eles viriam, chegariam por último, ouviriam o Evangelho depois deles, mas tomariam lugar à mesa, à frente do próprio povo judeu. Sim, meus irmãos, eu concluo essa mensagem lembrando a você aquilo que nós ouvimos há 15 dias atrás. O reino de Deus, ele parece ser pequeno, como uma semente de um grão de mostarda. Ele parece ser inofensivo, como uma pitadinha de fermento. Mas ele se revela cósmico, ele se revela eterno, ele se revela uma pérola de grande valor, cujo homem deve vender e se dispor de tudo que tem para comprar esta pérola preciosa. Mas apesar desse Evangelho, desse reino maravilhoso, ser eterno e cósmico,
o caminho e a porta que leva para este reino são estreitos. Por isso eu quero me dirigir inicialmente a você que está nos visitando e que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que nunca reconheceu os seus pecados e nunca se rendeu ao senhorio de Cristo. Deixe-me dizer a você, é melhor você se esforçar agora. É melhor você se exaurir, se agonizar lutando contra o pecado agora, do que você chorar em desespero, em angústia, em raiva por toda a eternidade. Chegue-se a Cristo, olhe para a porta estreita, olhe para o caminho, sim, o caminho de fato é estreito, e entre por essa porta sem medo. Jesus disse, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Faça isso hoje, antes que o dono da casa se levante e que a porta seja fechada e você fique de fora. Mas também quero me dirigir a você, igreja do Senhor, que tem caminhado nessa peregrinação rumo à pátria celeste. Talvez você hoje, aqui, neste culto, ouvindo esta mensagem, pense, que mensagem é essa? Que mensagem dura é essa? Que mensagem urgente e aflitiva é essa? Eu me sinto em apuros, eu me sinto espremido, eu me sinto apertado por esta mensagem, eu me sinto chamado por Deus, pelo meu Deus, a abandonar os meus pecados, a minha letargia espiritual. Pastor, e agora? O que está acontecendo comigo? Eu sou crente, mas eu me sinto apertado. Se essa é a sua condição nessa noite, deixe-me dizer a você que você está trilhando exatamente o caminho que Jesus disse que conduzia à salvação. Se você caminha neste mundo em angústia, em esforço para servir a Deus, em santidade, para fazer a sua vontade, se muitas vezes você se sente espremido no caminho, de modo que você não consegue nem passar de frente, nem passar de lado, você está trilhando o caminho do Evangelho. Igreja do Senhor, suspeite. Quando for pregado para você um Evangelho que apresente uma porta larga, um caminho largo, que não confronte o seu ego, que não chame você ao arrependimento dos seus pecados. Avance, igreja do Senhor. Siga por este caminho. O caminho não está errado. É estreito, você está no caminho certo. Confie na graça de Deus. Você entrou pela porta, você entrou por Cristo, você recebeu o seu Evangelho e por isso você está caminhando o caminho estreito. Não volte atrás, não queira outro caminho, não pegue atalhos, não pegue desvios, siga exatamente por este caminho. E por fim, igreja, pregue este Evangelho. Ore por mim como um ministro do Evangelho que pastoreia esta igreja, para que o Senhor me dê graça, força, coragem, como pedi ao presbítero Jonas na oração preparatória lá em cima, presbítero, ore por mim, porque eu olho para o Evangelho e falo a Deus, Senhor, que mensagem é essa? Que palavra é essa? Mas é o teu Evangelho. Eu disse, presbítero, ore por mim, para que o Senhor me conceda graça, ore pela igreja, para que o coração da igreja esteja aberto, porque eu não posso pregar outra coisa senão o Evangelho. Ore por mim, para que eu continue pregando o Evangelho, o puro e simples Evangelho, mas você também, igreja do Senhor, pregue esse Evangelho. As pessoas vão dizer, assim como disseram a Jesus, não todas, mas algumas, duro esse discurso, quem é que pode ouvir? Eu vou-me embora. Mas continue pregando exatamente este Evangelho do Reino, porque é este Evangelho do Reino que vai levar as pessoas à salvação eterna. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por deixar para nós a porta aberta. Sim, Senhor, a porta é estreita, apertado é o caminho. Nós temos trilhado esse caminho e, de fato, a Tua palavra é a verdade. Mas obrigado, Senhor, porque até aqui a Tua boa mão tem nos ajudado. Obrigado, Deus, porque nós não temos caminhado nesse caminho estreito sozinhos. Obrigado porque por vezes nós tropeçamos em alguma pedra e caímos de joelhos,
mas logo mãos amorosas, fraternas, se estendem para nós e nos ajudam a levantar. Tudo isso é provisão do Senhor. Obrigado a Deus, porque nós avançamos, nós continuamos adiante. Nos ajude como igreja, nos ajude individualmente a cada um de nós que já reconhecemos o nosso pecado e que já nos submetemos ao senhorio de Cristo. Nos ajude, ó Deus, a caminharmos, a avançarmos no processo de santificação sem nos desviarmos do caminho estreito. Nos ajude a colocarmos todas as nossas forças, assim, em alguns momentos, nos angustiarmos, nos agonizarmos, mas a não nos desviarmos deste caminho. E, ó Deus, aqueles que estão aqui nesta noite em nosso meio e que ainda não reconheceram os seus pecados diante do Senhor e diante da Tua criação, concede, ó Deus, a graça para que essas pessoas entrem por esta porta antes que ela seja fechada. Se há alguém aqui em nosso meio que está afastado dos Teus caminhos, ó Deus, concede a graça do arrependimento para que retorne aos Teus caminhos, para que retorne a trilhar o caminho que leva à salvação, ao Teu reino. E, ó Deus, nos ajude como igreja a continuar pregando este Teu Evangelho, ainda que nós precisemos pagar com a nossa própria vida, com a nossa própria reputação. Não somos maiores do que o nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude a pregarmos este Evangelho do Reino até que o Senhor venha. Aplique, ó Espírito Santo, a Tua palavra aos nossos corações. É o que te pedimos em Teu nome. Amém.